Bom dia, bom dia. Salmo 111. Deus. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procurada por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembram-se a sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo e pôde das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras das suas mãos são verdadeiras, e juízos, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre. São feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e seu louvor permanece para sempre. Amém. Amém, Senhor. Êxodo 15, a partir do versículo 23. As águas amargas tornaram-se doces. Caiu aqui. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se transformaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara. Amém. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá a colherá, cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá que ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis glória do Senhor, porquanto ouviu a vossa murmuração contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde
vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para adiante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho, caindo, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os seus filhos, disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. Dize-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor deu para vós comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel disseram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe ele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gomer para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram contaram-no a Moisés. E ele disse: isto é o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei, e o que quiserdes cocer em água, cozei em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia, o sábado, nele nada haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso, ele no 6º dia vos dá pão, para 2 dias cada um dia no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Vede, visto, assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherá um gomer dele e guardará para vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado de comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito.
Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, e guarda para vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Amém. Abençoado dia. Que essa palavra seja o maná que a gente precisa hoje. Que o Senhor nos dê nesse dia tão abençoado que é discernimento, sabedoria. Que nós digamos sim, sim, Senhor. Nós queremos receber o teu maná, queremos receber o teu tratamento, a tua orientação. Sim, Senhor. Abençoada sexta-feira.